Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje não vai trazer para você uma ação de dividendo, e sim o papo sobre IVVB11. Você que está aportando, investindo no S&P abrasileirado, né? Aqui nós temos a possibilidade de investir em um ETF que replica ali a performance do S&P. Então o papo de hoje vai ser IVVB11, e para não falar somente da análise técnica do IVVB, eu vou comentar um pouquinho sobre a situação macroeconômica dos Estados Unidos, utilizando aqui o núcleo da inflação, 12 meses acumulado, e também aqui o relatório de vagas de emprego geradas, né, criadas, tá? Esse atualizado aqui, o último em novembro de 2023. Falo com vocês dia 11/12, então passando para o disclaimer, pessoal, considere se inscrever no canal. Eu sou Bruno Mazzoni. Todos os dias aqui no YouTube eu comento sobre um ativo ou sobre um tema específico. Tá? Hoje não vai ser diferente, falaremos sobre o IVVB. Embora não pague dividendos, você que está querendo dolarizar a carteira, é um dos ativos mais acessíveis, né? É o ativo, inclusive, que replica esse cidadão aqui, né? Essa cidadã que é o S&P, certo? O S&P voando, o IVVB não conseguiu voar na mesma magnitude, pessoal. Por quê? Porque temos o efeito aí do dólar, do câmbio. Então, o câmbio se valorizando, ou seja, o real se valorizando, breca um pouquinho a performance do IVVB, uma performance um pouco pior no relativo do que o S&P. Bom, antes de falar do IVVB, se está no suporte, qual é o alvo, se interessa comprar agora ou não para 2024, né? Vale a pena investir no ETF IVVB11 para 2024? Pois bem, vamos comentar um pouquinho sobre a situação macro dos Estados Unidos, pegando inflação. Por quê, pessoal? Falo com vocês dia 11, segundona, bom início de semana a todos. E nessa semana, os dados mais importantes e os últimos do ano. O calendário macroeconômico acaba essa semana, antes então da semana natalina, tá? É terça-feira, amanhã, dia 12, onde teremos aí os dados de inflação americana, tanto na parte do núcleo, obviamente, como na inflação em si. Então é sempre interessante olhar esses dados macroeconômicos para fazer suas projeções, tanto de cenário quanto também de alocação de recurso, né? Via projeção de cenário base, você aloca recurso, tá? E aí você, ao longo do ano que vem, vai ver se vai se frustrar ou não, né? Mas esse gráfico, pessoal, é simbólico. Eu trago para vocês aqui um histórico desde a década de 70, porque tem ali, né, naquele período, crise do petróleo, tá? Alguns problemas ou vários problemas envolvendo inflação naquele momento, tá? Então uma migração da economia americana de industrial para conseguir reconstruir o mundo para uma economia de consumo. Então isso é inflacionário, mais o fato de que tivemos crise de petróleo. Então foi um combo ali pós-Segunda Guerra e dois grandes picos ou três grandes picos de inflação naquele momento, tá chegando até um núcleo da inflação a 13,52, tá? A 11,70, 1975 a 1980 ali, navegou nesses patamares de pico, tá? E aí eu trago também na parte mais à direita do gráfico, né, as crises de 2008 e também de 2020, tá, que trouxeram o núcleo da inflação aí bem para baixo, né? Então essas quedas de inflação, essa também, ó, eu poderia ter sinalizado, crise das .com 2000, crise 2008, tá? E recentemente aqui crise 2020. Bacana, pessoal? Então vejam que quem muda de patamar, qual investidor, qual geografia que tem que mudar o paradigma, tá? É a geografia norte-americana, tá? Porque eles tiveram uma década de inflação controlada, mesmo com todos os estímulos de 2008, a inflação se controlou, tá? Controlou em uma faixa até menor do que os anos de 2006, do que os anos de 2002. Legal? Então a tendência, o paradigma do investidor americano em relação à inflação, tá? Ele não, de certa maneira, não mudou de 1980 para cá. Tá? Não tinha mudado, melhor dizendo, até 2021. 2021, esse spike de inflação, tecnicamente, tá, pessoal? É um gráfico, uma análise gráfica, remete muito mais ao paradigma da década de 70, tá? Muito mais a esse cenário aqui, ó, vermelho, do que ao cenário em branco, da tendência de acomodação. Globalização ajudou bastante, tá? As economias de serviços a manterem uma inflação baixa,
E aí commodities começaram a perder preço, etc, etc, etc. Também a produtividade aqui aumentou bastante. Tá? Então, tecnologia e globalização. Tá? A globalização cortando custos de bens, tá? E isso também impacta os serviços. Então, nós tivemos todo esse paradigma, tá? Que foi intacto, de certa maneira, uma tendência de baixa / estabilização da inflação, 1980 a 2020. Esse sinal técnico que eu vou pôr de verde aqui, pessoal, sinal técnico novamente, muda o paradigma. Tá? Então, qual a sociedade, qual investidor que tem que mudar um pouco a cabeça, na minha opinião, para 2024, 2023 também seria esse mesmo caso? É o americano, porque ele tende a ter, tá? Pelo menos nos próximos 12 a 24 meses, algum upside em algum momento, se a história rima, não se repete, da inflação. O que eu quero dizer com isso? Em algum momento a gente deve ter um rebote da inflação. Um rebote. Se vai romper máxima de 2022, não sabemos. Tá? Mas tende a ter esse rebote, porque foi assim em um período determinado, tá? De 1970 e 80. Quais são os gargalos de hoje? É crise de petróleo? Não vejo. Os Estados Unidos é o maior produtor hoje de petróleo. Tá? Não vejo. O que eu posso tentar falar um pouquinho é da proteção de outras commodities e da geopolítica. Então a gente tem cartéis sendo formados fora do mundo do petróleo, tá? Seja nos grãos, nos alimentos, crises geopolíticas que mexem exatamente no preço de alimentos, no preço de energia, tá? Que hoje também envolve petróleo, mas outras energias, tá? Então talvez nós tenhamos aqui um mundo mais inflacionário, porque já não temos a globalização como tivemos, de 80 para cá, já não temos um poder hegemônico como tivemos, de 1980 para cá, agora não. Tem BRICS, tem China, tem Estados Unidos, tem União Europeia, tem diversos blocos aí, e quanto mais blocos, menos globalização, mais protecionismo, quanto mais protecionismo, mais inflação. Então, assim, eu teria no cenário norte-americano uma economia bastante fundamentada em serviços, tá? Assim como a brasileira, mas de certa maneira a brasileira tem a indústria agropecuária, a indústria dos alimentos, né, muito forte, a indústria de energia também muito forte, ou seja, autossuficiente em alimentos e em energia. Tá? Então o Brasil está bem posicionado ali. Tá? A economia americana, até por ser mais pujante, pode sentir falta ali, por ter também intempéries naturais, né, tanto de alimento como de energia. Tá? Então, assim, podemos ter, tá, uma inflação, pessoal, consistentemente mais forte ao longo dos 12 a 24 meses. Isso vai derrubar o IVVB11, que é o assunto de hoje, o S&P? Em um primeiro momento, não, pessoal, porque as empresas que movem o S&P, o grande, quando a gente olha aqui para o principal, né, as principais ações aí que tem peso no S&P, essas empresas têm muito caixa. Tá? As empresas têm muito caixa. Então a gente vai olhar ali para a Microsoft, para o Google, para a Meta, para a Apple, para a Nvidia. Tá? E essas empresas têm muito caixa. E a performance delas desse ano foi maravilhosa. Tá? De boa parte delas, principalmente o bloco de tecnologia. A gente vai olhar para comércio, Amazon, mas é também tecnologia, cloud, serviços, etc. A gente vai olhar para a Microsoft, 53%, Google, 50%, Meta, 170%, Apple, 50%, Nvidia, 219%, tá? Amazon, 72%. Então não foi um ano ruim para o S&P. O que eu quero dizer para vocês, todos, é que o paradigma aqui mudou. Tá? Então você olhando para utilidade pública nos Estados Unidos talvez seja interessante, caso acredite que a inflação vai se repetir ao período de 70 a 80, ou seja, vai dar um rebote para cima forte ainda. Agora, você acha que não, é só um movimento técnico da inflação, beleza, a tecnologia vai continuar performando muito bem em 2024. Conclusão dessa entrada, antes de falar do IVVB, antes de falar do payroll, dados de emprego, pessoal, é dizer para vocês, cuidado com tecnologia. Por hora, não estão sentindo os juros mais altos, a economia desacelerando, tá? E a inflação acima do core, da meta. Por quê? Porque consegue repassar, porque a poupança americana ainda existe e principalmente tem caixa. Fez muito caixa durante todo esse período aqui, pessoal, que nós tivemos inflação controlada e juro baixo. Tá? Agora, essas empresas, quando for vencendo as dívidas e tiverem que rolar para se refinanciar, vão rolar um patamar porque o juros está lá em 5%, a um patamar mais caro. Então, esse é o perigo. Uma hora chega também nas grandes. Tá legal?
Agora, você acha que a inflação volta e a gente vai ter deflação para a eternidade? Ou vai voltar ali a 2008 até 2020, aquele período de inflação controlada? Show, pessoal, é tecnologia na veia, tá? Aqui um pouquinho do payroll, que são as vagas geradas mensais, tá? Mês a mês. E aí eu coloco pós 2020, né? A partir de 2021, a gente percebe que o payroll, os empregos gerados nos Estados Unidos, apesar de terem spikes de alta, né? Meses que geram mais do que os outros, a tendência é nítida de baixa. Tá? Então a tendência também de enfraquecimento. Enfraquecimento da economia de consumo mais possante do mundo, pessoal, é menor demanda por commodities. Então também temos que olhar para os Estados Unidos com muito carinho. Não acho que a narrativa atual de dados fracos, inflação fraca, mercados sobem, será a narrativa de 2024. Até coloco março como o último mês dessa narrativa, porque eu acho que o mercado vai implorar logo por aumento de inflação e atividade econômica pegando a força novamente. Porque caso contrário, pessoal, gráfico do payroll, emprego indo para baixo e inflação não necessariamente na meta ainda e com um histórico não muito bonito, de 70 a 80, não vejo ali grandes emoções ali para os ativos de risco norte-americano. Acho que a renda fixa TLT da vida lá está mais interessante. Mas enfim, vamos lá ao IVVB. Falei para trazer para vocês o IVVB aqui, pessoal. Qual que é o cenário que eu tenho de desconto para o rally natalino? Está em resistência atual. Tá? Eu coloco amarelo porque a tendência é de alta. Então a resistência fica meio migué. Tá? 248,18 é o primeiro suporte. 242,85 é o mais legal de todos. 238,82 é o último guardião. Caso o IVVB rompa para baixo o 238, pessoal, a gente perde a tendência de alta no curto prazo. E até março, até a próxima temporada corporativa, ou até os próximos grandes dados macroeconômicos, já que o último é essa semana, amanhã, inflação, fique lateral. E aí você vai ter uma rentabilidade muito ruim, porque não paga dividendo, né? Você não vai ter ali o dividendo para você surfar tranquilamente. Tá? Qual que é o alvo, pessoal? Aqui. Tá? Esse é o principal alvo, 264,71, 267,71. Tá? São os dois principais alvos que eu tenho para o IVVB. Então a setinha para você, operador, tá aqui. O fim do desconto para quem está otimista é no amarelo, ou seja, no fechamento, aqui nos 251. O início de um descontinho, 248,18. Descontão, 242,85. Maravilha, 238,82. Bateu aqui, eu espero uma super alta. Por quê, pessoal? Essa narrativa atual de dados fracos econômicos e inflação também cedendo, sendo positivo para o mercado, eu acho que vai continuar até o próximo resultado corporativo. Março, fim do rally natalino, oficial. Depois de março, pessoal, acho que vai se inverter. Eu acho que a gente vai querer dados fortes econômicos e dados fracos da inflação vão ser lidos com um pouquinho mais de cuidado. Tá? Porque deflação é pior do que inflação. Então, esse cenário de forte na economia e queda na inflação parece muito difícil. Esse é mais fácil, porque a política monetária está apertando. Agora, esse aqui, quando a política monetária começar a suavizar, não vai ser da noite para o dia que a economia vai pegar. Porque muita gente está tendo que rolar dívida agora e se não consegue, quebra. Então, olhar para as empresas que estão alavancadas, olhar para o índice de inadimplência é o mais importante nesse Réveillon, vamos assim dizer. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês. Se você ficou comigo até o final, eu vou deixar sempre aqui o disclaimer para todos, mas não o disclaimer, mas o Merchan. Tem um curso aqui que vai ficar até o Natal com descontão para vocês. O link está na descrição para vocês lerem sobre o treinamento Macro Trader. Fico com ele aqui no final da telinha para que o próximo vídeo aí já seja lançado para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.